E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos listar aqui todos os primeiros encontros que o Superman teve com a Lois, pegando quadrinhos na cronologia oficial e também nas outras mídias, ou seja, Multiverso e Elseworlds não entra aqui. E qual vai ser o critério usado? Tem que ter tido uma história, né, pra gente ler, ou um vídeo que mostra esse primeiro contato com os dois. Ou seja, se vermos que ele já se conhece há algum tempo, já não entra aqui na nossa contagem. E vamos considerar aqui o primeiro encontro da Lois tanto com o Clark como com o Superman, se tivesse esses dois encontros, né? Então já deixo aqui a grande pergunta: quantos desses primeiros encontros você acha que já foi abordado na DC, tanto de quadrinhos e outras mídias? E galera, uma sugestão aqui para vocês: se vocês não puderem virar membro do canal por algum motivo assim, mas se você gostou desse vídeo ou algum outro vídeo antigo do canal e acha que merece uma contribuição, tem aqui uma opção aqui embaixo chamada opção Valeu. Então você pode doar qualquer valor para esse vídeo que você desejar e ajuda demais o nosso canal. E uma coisa muito importante para se dizer: quem deu a ideia desse vídeo dos primeiros encontros da Lois com o Superman foi o nosso membro do canal, né, o Ricardo Santos. Então queria agradecer aqui, que foi uma ideia muito boa. Bom, mas vamos aqui para o vídeo. O primeiro encontro de todos desses dois personagens foram as versões da Era de Ouro ou Terra 2 pré-crise. Eu estou falando aqui que isso aqui não conta como multiverso porque na Era de Ouro essa era a cronologia oficial. E isso aconteceu justamente na primeira revista Action Comics número 1, no ano de 38, que já mostra que o Clark e a Lois trabalhavam juntos no jornal Estrela Diária. Enquanto isso, o Superman estava fazendo suas primeiras aparições enfrentando alguns bandidos, né? Então a gente já vê aqui que não teve o primeiro encontro do Clark com a Lois. Eles já se conhecem aqui e trabalham juntos. Até que um dia o Clark chama a Lois para sair e tem uma cena clássica, né, de uns caras incomodando a Lois, e o Clark não defende ela, né? Ele banca o covarde aqui e ela fica com raiva e decide ir embora. Os bandidos a seguem e a sequestram, mas o Superman estava observando tudo. E tem também a outra cena clássica dele levantando o carro e jogando nesses bandidos. No final ele salva a Lois e ela ficou tão surpreendida com os poderes do Superman que não conseguiu dizer uma única palavra nesse encontro. No fim ele a leva voando para casa, né? E por conta disso a Lois foi a primeira repórter a confirmar a existência do Homem de Aço. Legal que o primeiro beijo desses dois personagens não foi mostrado no quadrinho, tipo, tem um quadrinho do antes e depois já aconteceu o beijo, e foi na Action Comics número 5. E é importante falar também que esses personagens chegaram a se casar e uma das grandes crises aconteceu por conta desse grande amor. O próximo encontro desses dois personagens aconteceu nas histórias de Superman nos jornais, no ano de 39. A DC nunca falou oficialmente se essas histórias dos jornais eram uma expansão da Terra 2 ou não. Eu sei que tem coisas que não bate com um dos quadrinhos, então vou considerar aqui uma outra mídia, certo? E ao contrário da versão dos quadrinhos que eles já trabalhavam no Estrela Diária, que mostra que o Clark foi pedir um emprego e antes da entrevista ele repara na Lois e na coragem dela. Aqui não tem a cena do Clark chamando a Lois para sair, mas ela acabou sendo sequestrada também, e o Superman a salva até 2 vezes nesse novo sequestro. E no fim o Superman deixa a Lois lá no Estrela Diária, né, não é na casa dela aqui, e fala para todos que o Clark Kent vai trazer a entrevista, né, com esse novo herói, e é assim que o Clark consegue o emprego. Essa parte até do Clark usar esse poder que ele é o Superman até para conseguir esse emprego, a gente vai ver que vai ser uma coisa bem recorrente depois também. Já no ano seguinte, novamente o Superman conheceu a Lois, agora na série de rádio do personagem. Mais especificamente foi no episódio 7, que foi ao ar no dia 26 de fevereiro desse ano de 40. E aqui o Perry White apresenta o Clark até a Lois, né? Ela até acusa esse caipira de Smallville de inventar as histórias que ele conta no jornal, porque nessa época o Superman era somente uma lenda urbana. Oh, by the way, Kent, I don't think you know Miss Lane. Lois, this is Clark Kent. Oh, wish I knew. You mean to tell me you didn't make it up out of your head? I certainly did not. I don't believe it. Até que no final o próprio Superman salva a Lois de ser jogada de um avião, e assim que aconteceu o encontro desses dois personagens também. Só como curiosidade, o ator Bud Collyer foi a voz de Superman e a atriz Rolly Bester foi a primeira de 3 atrizes que deram a voz para Lois nessa série de rádio.
Só para dar um exemplo para vocês, no desenho animado de 41, que nós já fizemos vídeo aqui no canal, não existiu o primeiro encontro da Lois nem com o Clark e nem com o Superman. Eles já se conhecem, já são estabelecidos nessa mídia, então não entra aqui na nossa contagem. Já em 42 foi lançado um livro chamado The Adventures of Superman, escrito pelo George Lauter, e nele mostra o primeiro encontro dos dois quando o Clark vai pedir um emprego no Planeta Diário, né, quando já é Planeta Diário, e aqui a Lois vê o Clark como um covarde e prefere mais o estilo do Superman que já tinha salvado ela em um estaleiro. Mas foi somente em 48 que vimos aqui o primeiro encontro desses dois personagens no live action, né? No chamado filme serial do Superman, que na verdade é basicamente uma minissérie de 15 episódios de 15 a 18 minutos cada episódio. E nesse filme a Noel Neill ficou com o papel da Lois, né? E o Kirk Allen no papel do Superman. E nessa versão o Superman encontra a Lois quando a salva de um acidente em uma mina, e diferente das outras versões, ela nem fica muito impressionada com o Superman e só dá uma conversada com ele e ele segue a sua história. Enquanto isso, ela não gosta muito do Clark no começo aqui, porque ele tinha sido melhor que ela em uma história do jornal. E quem acompanha o canal sabe que nos anos 40 existiam as aventuras do Superboy, né, que era o Superman da Terra 1, lá da Era de Prata. E em uma dessas histórias, na Adventure Comics número 128, também nesse ano de 48, a Lois conheceu pela primeira vez o jovem Clark como Superboy. Tudo começa quando o Clark ganha um concurso de melhores repórteres dos colégios e ele acaba indo visitar o Planeta Diário lá em Metrópolis. E lá ele conhece a outra vencedora, que foi a jovem Lois Lane, e a melhor foi a reação de cada um deles, né? Enquanto o Clark disse, nossa, que menina linda, a Lois falou, nossa, que cara desinteressante, né? Ou seja, o Clark era um perdedor desde essa época aqui, né? E o pior de tudo isso é que nunca acredite quando alguém falar assim, não, no máximo que você vai ganhar é um não, né? Sempre a humilhação vem a galope aqui. E nesse encontro dos dois personagens, a Lois só queria saber do Superboy, né? Já que o Clark era da mesma cidade que esse herói, e ele fica até chateado que ela não quis saber nada dele. Eles apostam quem vai trazer a melhor história e o perdedor paga um sorvete. E nas duas histórias aqui a Lois ganha porque o Clark tem que virar Superboy para tentar salvá-lo aqui. E também temos aqui a primeira vez que a Lois voa nos braços do jovem kryptoniano. Depois saiu a série As Aventuras do Superman no ano de 52, com o George Reeves como Superman e a Phyllis Coates como Lois, né? E nessa série o Clark queria pedir um emprego ao Perry Wright, mas o editor estava de muito mau humor e não ia receber ninguém. Então o Clark entra pela janela que fica no último andar do prédio, e bom que o pessoal acha meio que normal. Não, vem pela janela, tá bom, beleza, assim, né? Tipo, nada a ver a história. A Lois estava nessa sala, mas eles não trocam nenhuma palavra. Até que o Jimmy chega gritando que tem uma matéria urgente acontecendo, e o Perry envia a Lois e o Jimmy pra matéria. O Clark fica até insistindo que o Perry dê esse emprego a ele, assim, e até fala, não, mas se eu trazer a matéria eu posso ganhar um emprego? Aí o Perry falou assim, não, vá, só não me enche o saco, né? E mal ia saber que o Clark ia conseguir fazer isso. Então aqui o Clark vira até o Superman para acabar salvando um mecânico de um dirigível e depois escreve a matéria, né, que o Superman salvou esse cara. A Lois até questiona como é que o Clark fez tudo isso, já que ele saiu depois da sala e tudo mais, e ela até fala, Lois, talvez eu seja o Superman, mas a Lois não acredita, né? How come you found the man behind the hangar at just the right moment to get his exclusive story when every top experienced reporter in the business was breaking his neck? Maybe I'm a Superman, Miss Lane. Voltando aqui aos quadrinhos no ano de 55, mais especificamente também na Adventure Comics, agora no número 211, o Clark teve um sonho de como ele seria como Superman no futuro, né? E nesse sonho tem a Lois Lane também, mas quando o Clark acorda ele fica se perguntando como é que ele teve esse sonho tão específico, nessa previsão, que a gente sabe que acontece isso realmente, né? Mas aí diz que ele conheceu a jovem Lois em uma convenção de editores da escola. Eu não sei se foi o mesmo prêmio da história que eu contei anteriormente, parecia que não, então vou deixar aqui separado, mas quem quiser considerar a mesma coisa, fique à vontade. Já em 58, o jovem Clark vai até Metrópolis para uma entrevista de emprego e ele até consegue ganhar esse emprego porque ele falou para o Perry que ele era amigo do Superboy. Em seguida a gente vê a Lois não conseguindo esse trabalho porque a vaga acabou de ser preenchida. Ok, eles não se falam aqui, mas é uma história onde o Clark vê a Lois novamente pela primeira vez.
E no ano seguinte, na Adventure Comics número 261, eles fizeram uma outra história de como a Lois conheceu o jovem Superboy também pela primeira vez. Dessa vez a jovem vai até o interior para um acampamento de férias que é próximo ali de Smallville, e ela só foi para lá porque ela poderia ver o Superboy. Ela então virou colega de quarto da Lana até que elas duas são atacadas por um urso, e do outro lado do lago tinha o acampamento somente dos garotos, e o Superboy escuta tudo isso e vai lá e salva essas meninas. Aí fica toda uma história da Lana querer descobrir a identidade do Superboy, e a Lois fica tentando impedir isso, né, que não acha isso certo. E o Superboy marca de dançar tanto com a Lois, depois marca de dançar com a Lana. Sei que elas duas ficam chateadas porque ele fez isso, ideia até de não ser exclusivas, né? E no final elas acabam se envenenando e nenhuma das duas consegue dançar com ele. No fim, a Lois volta para Metrópolis e ela não chega nem a conhecer o Clark aqui. O próximo encontro deve ser o mais conhecido do público, até de quem não lê quadrinhos, né? Que foi o primeiro filme de Superman no ano de 78, né? Com Christopher Reeve no papel de Superman e a Margot Kidder, né? Que como Lois Lane. E assim como na Era de Ouro, esse primeiro encontro acontece no primeiro dia de trabalho do Clark no jornal, que a Lois ignora totalmente ele, que estava mais interessado na sua matéria. Depois tem até uma clássica cena do Clark bancando o covarde, mas bem naquelas, né? Porque tinha um cara armado e a Lois, que é muito doida, e reagiu ao assalto. E por fim, tem outra cena altamente clássica do Clark salvando a Lois de um acidente de helicóptero. E tem até a clássica fala aqui, né? Que quando o Clark segura a Lois, fala assim: ah, te segurei, mas não, você me segurou, mas quem é que tá te segurando, né? E aí ele sai voando com ela. Calma, moça, tá segura. Eu tô segura? E quem segura você? Aí você pode até se perguntar, mas e aí? E na faculdade não aconteceu o encontro do Superman com a Lois nos quadrinhos? É porque no pré-crise, né, tem até algumas histórias que eles fizeram com o título de O que aconteceu entre, né, que mostra o que foi que houve entre a época que o Clark era jovem, né, no caso morava em Smallville e foi Superboy, e depois que ele virou Superman, ou seja, essa época aqui da faculdade. Então vamos agora para o primeiro encontro desses personagens no pós-crise, né, que acontece na revista O Homem de Aço. E o Superman aqui na roupa de civil, né, mas usando seus poderes, salvam a aeronave com vários passageiros, e a Lois era um desses passageiros. Até ela fala: pare aí, eu quero conversar com você. O Superman ficou tão apaixonado de primeira que nem conseguiu reagir muito, né, até uma multidão se formou entre eles. Depois disso, a Lois ficou tão obcecada em fazer a primeira entrevista com o Homem de Aço que ela até se joga de propósito em um rio para que o Superman consiga salvar ela, né? Só que quem foi mais rápido em fazer a matéria foi o próprio Clark, e é por isso até que ele foi contratado. Só para deixar claro, na série do Superboy de 88 não existiu a personagem da Lois, então não teve esse encontro. Mas no desenho do Superman desse mesmo ano, conhecido como Superman da Ruby Spears, né, no caso, nós vemos que no último episódio tem um curta contando um pouco do passado do Homem de Aço. Aí ele vai pedir um emprego ao Perry White, né, mesmo não tendo um bom currículo. A Lois entra de uma vez na sala avisando que tem um cara com um tanque de guerra assaltando o banco, então foi o primeiro encontro dos dois. O Clark toma a iniciativa e pergunta que se ele fizer essa matéria exclusiva do cara do tanque, ele ganharia um emprego. O Perry fala que sim, né, caso ele consiga superar a Lois, e aí que começa a competição dos dois. Mas vendo que a Lois estava em perigo, o Clark vira o Superman e salva ela de uma ponte. Quem é você? Digamos que sou um amigo. No fim, o Clark consegue ainda fazer a matéria primeiro, consegue um emprego, e ele também se auto-chama lá na matéria de Superman. Vamos agora pular para o ano de 92 com a série Lois e Clark, onde a Lois conhece e ignora o Clark durante a sua entrevista de emprego, né, que ele não consegue de primeira. E a primeira vez que ela conheceu o Superman foi durante uma missão que estavam sabotando um programa espacial. Aí o Superman até entra na nave, come uma bomba na frente da Lois e aí leva ela voando de volta ao planeta diário. Isso aí é uma bomba? Você tá ficando maluco, é? Desculpa. Já no ano de 96, com o desenho Superman, a série animada, a Lois conhece primeiro o Clark, né, também em sua entrevista de emprego. Pelo menos ela não dá uma ignorada aqui nele, né, até cumprimenta o coitado. E mais à frente o Superman salva um avião e depois vai até a Lois para que ela conte a sua verdadeira origem, para que as pessoas não ficassem assustadas, né, com o alienígena que apareceu do nada. Faz até sentido tudo isso.
E para quem já acompanha o canal e viu meus vídeos sobre as diferentes origens do Superman, na parte 2, que foi a parte do pós-crédito, a gente viu que teve 3 origens diferentes. A gente já contou a primeira, né, do John Byrne, né, nessa história do Homem de Aço, e em 2003 o Mark Waid recontou a origem na história Legado das Estrelas. Nessa história o Clark viaja primeiro ao redor do mundo e depois vai até o planeta diário pedir um emprego. E vemos que ele conhece a Lois antes de falar com o Perry, né? Ele também já se apaixona por ela de cara, só pelo jeito que ela defendeu o Jimmy Olsen aqui. E depois o Mark Waid se inspirou um pouco no filme do Christopher Reeve, né? Porque o Superman salva a Lois e o Jimmy de um acidente de helicóptero. E nessa versão, enquanto a Lois escreveu uma matéria sobre o Superman, o Clark fez uma matéria mostrando vários crimes do Lex que pela primeira vez teriam provas contra esse vilão. Depois, na 4ª temporada de Smallville, né, em 2004, a Lois aparece e vira uma personagem regular até o final da série. Para justificar sua presença ali, é dito que ela é prima da Chloe, né? E nessa época a Chloe estava sumida, que ela tinha se metido com o Lionel Luthor. E o encontro da Lois com o Clark aqui, acho que foi o mais inusitado de todos, porque ela o encontra pelado no meio do mato, né? E vê que ele tá bem estranho, até o leva para o hospital. Só lembrando aqui, o Clark tinha sido meio que reprogramado pelo Jor-El, e até nesse episódio que ele dá uma voada aqui, né? Uma até dos melhores cenas da série. Já a última origem do Superman pós-crise foi em 2009, escrita pelo Geoff Johns. O Clark vai até o planeta não para pedir um emprego, já está com o emprego garantido, que foi substituir um antigo funcionário. A Lois se voluntaria para mostrar o jornal para ele, mas só uma desculpa para ela depois invadir a LexCorp, né? A Lois até acaba caindo do topo do prédio do Lex, né? E então que o Superman aparece, salva ela e também acaba até segurando um helicóptero que estava para cair também. Já o encontro desses dois personagens nos 952, eu não devia nem contar, não que seja ruim, porque é realmente, mas lá a Lois já conhecia o Clark de vista, porque ele era amigo do Jimmy, então realmente não conta. E o primeiro encontro dela com o Superman foi tão rápido assim, que quando o Kryptoniano estava fugindo de um prédio militar, o elevador abre e ele vê a Lois e até falar, tipo, tenho que ir, o elevador está ocupado, senhorita Lane, algo assim. E dá até a entender que a Lois talvez já viu o Superman em um momento passado, então não fica claro, então vou falar aqui, né, caso eles foi o primeiro encontro, tá aí essa cena pra vocês. Depois, em 2013, tem o filme do Zack Snyder, O Homem de Aço, que muda também bem a dinâmica desse primeiro encontro. Não foi no planeta diário, e sim, a Lois estava investigando sobre a nave kryptoniana que estava lá no Ártico, né, que viria depois a ser a Fortaleza da Solidão, e a Lois se machuca e o Clark estava por lá e cauteriza a ferida dela. E aqui nunca chegou a ter uma diferença entre Superman e Clark, pelo menos para Lois, né? Ela já conheceu o segredo dele muito rápido. Mas depois o primeiro encontro deles, né, como o Homem de Aço aqui, foi naquela clássica cena do interrogatório lá no quartel militar. E apesar do Superman aparecer na série da Supergirl, a sua origem com a Lois só foi contada na sua série própria, né? Primeiro ela conhece o Clark também no primeiro dia dele no jornal, só que ela também não ignora ele, né? E também nem o vê como um rival. Ela até dá uma olhada de admiração até pela beleza, né? E aí na série também não mostra o primeiro encontro dela com o Superman. E por fim, no novo desenho, As Minhas Aventuras com o Superman, né? O Clark conhece a Lois em uma mercearia, né? Mercadinho, sei lá como é que eles chamam isso lá. E de cara, um já fica meio que apaixonado pelo outro, né? E essa Lois aqui é só uma estagiária no planeta diário, mas age como se fosse uma veterana, né? E depois ela encontra o Clark quando ele vai pedir o seu emprego por lá também. E já o primeiro encontro dela com o Superman acontece no segundo episódio, quando o Superman salva a Lois e o Jimmy de serem atingidos por um carro. Aqui na edição eu esqueci de mencionar sobre o novo universo animado da DC, né, que começou com o filme do Superman, O Homem do Amanhã. Aqui mostra que o Superman conheceu a Lois em uma entrevista que ela fez para o Lex, né? A Lois aqui não era do planeta diário, o Superman já era, e só depois que a Lois entra no jornal. E em seguida tem o primeiro diálogo dos dois, né, onde ele está lá numa máquina de Xerox e ela lá conhece o Clark, e bem depois, quando o Clark se revela como Superman, ele acaba salvando ela de um ataque do Parasita. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham curtido. Eu achava que ia ser uma lista bem menor, teve muita coisa que eu cacei e achei, né, de informação a mais para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria saber se vocês conheciam todas essas origens, se não conhecia, se conhecia, se não conhecia, deixa aqui nos comentários que eu gosto de falar com vocês, né? Então deixa o like também, se cogitar virar membro, beleza, se quiser deixar o valeu demais lá pra mim,
tá ótimo também. Eu queria só que vocês tentassem ajudar o canal cada vez mais. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E valeu!